Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3. Hoje a pregação vai ser pastoral, né? Por quê? Porque tem mensagens que a gente nem sabe que vai pregar no Evangelho de João, capítulo 3. Tem mensagens que a gente ora e simplesmente o Espírito Santo fala: hoje tu vai pregar isso. E aí você vai lá, às vezes dá tempo de preparar o esboço, prepara, se não dá tempo, vai na dependência total. E Deus usa, né? Mas hoje, essa mensagem ela é fruto de algumas situações que eu vivi, que eu sempre digo assim, o coração de um pastor é como fosse a padaria de Deus, né? Deus, ele nos dá experiências e muitas delas se transformam em mensagens, né? E algumas coisas que eu experimentei nos últimos dias produziram em mim esse sentimento, a necessidade de ministrar essa palavra específica. Então, desde já, eu quero deixar bem claro que essa palavra é para mim, né? Mas aí, se servir para mais alguém aqui, aí você toma ela para você, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Opa, tá quase aí? Deu. João 3, uma passagem bem conhecida, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te dar graças pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Senhor. A Bíblia diz que os anjos desejaram ocupar esse lugar, mas esse lugar o Senhor não deu a anjos, o Senhor deu a nós, meros mortais, ó Pai. Essa responsabilidade de compartilhar, de ministrar, de proclamar a tua palavra. Então nós te agradecemos por esse privilégio e novamente expressamos a nossa dependência do Senhor e pedimos que o teu Espírito nos conduza mais uma vez para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem, como eu falei, uma passagem bem conhecida, né? A Bíblia diz que um fariseu chamado Nicodemos, a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais, né? Um dos principais dos judeus. Esse cara não era uma pessoa comum. Esse cara era um sacerdote, alguém que tinha autoridade, alguém que era reconhecido. Ele não era o Zé Mané da esquina. Era uma pessoa importante, uma pessoa certamente conhecedora de princípios sagrados da palavra de Deus. E esse camarada, ele vai procurar Jesus de noite, né? Possivelmente ele não queria ser visto, não queria que os outros judeus, parceiros dele, percebessem que ele estava se aproximando de Jesus, né? Porque Jesus, quando ele entrou em cena, quando ele começou o seu ministério de fato, e ele começou a operar milagres, começou a fazer sinais, prodígios, maravilhas, isso começou a perturbar os religiosos da época. Porque os religiosos, embora eles conhecessem a lei, conhecessem as escrituras, conhecessem a palavra de Deus,
eles não faziam os sinais que Jesus fazia. Eles não tinham a autoridade que Jesus tinha. Né? Eram pessoas que conheciam só a letra. Mas como a Bíblia diz, a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Né? Ou seja, uma pessoa que conhece só a letra, mas ela não tem intimidade com Deus, ela não conhece o coração de Deus, ela não caminha com Deus, ela não ouve a voz de Deus, ela só conhece a letra. Ela é um filósofo, ela é um mero estudiante da palavra. Essa pessoa nunca vai conseguir transmitir o coração de Deus da forma correta. E se eu não conseguir transmitir o coração de Deus da forma correta, quando eu estou ensinando a palavra, quando eu estou pregando a palavra, por mais que seja a palavra, ela não vai produzir o mesmo efeito. Por quê? Porque se eu for uma pessoa, por exemplo, arrogante, se eu for uma pessoa altiva, se eu for uma pessoa prepotente, se eu for o cara, o sabichão, ou se eu for uma pessoa grosseira, dependendo da forma que eu sou, que eu ajo, que eu me expresso, até mesmo a maneira de eu me vestir, a maneira de eu falar, o jeito de eu me comportar, isso pode ser um empecilho para a pregação do Evangelho. Tem pessoas que só por causa do meu jeito de ser, elas podem não querer ouvir essa palavra. Aí por mais que essa palavra seja poderosa, mas por causa do meu jeito de ser, a pessoa cria uma resistência e ela nem me ouve. Está dando para entender? Então, o que vale realmente, o que é importante é eu me aproximar de Deus, eu conhecer a Deus, eu ter intimidade com Deus. Né? E Jesus tinha isso. Jesus ele era um com o Pai. E a Bíblia diz que ele é a expressa imagem do Pai. Ninguém do mundo, em toda a história, conseguiu refletir o Pai, manifestar o Pai como Jesus. Ninguém. Porque ele e o Pai eram um. Eles tinham a mesma essência, o mesmo coração. E esse jeito de Jesus ser, essa forma dele agir, começou a despertar ciúmes. Começou a despertar inveja daqueles religiosos. Então, muitos daqueles religiosos já estavam querendo a morte de Jesus. Tanto é que lá na frente eles conquistaram o que eles queriam, né? Porque quando chegou o momento, quando Jesus foi preso, ele foi traído, né? A história de Judas, sabe, né? Pelas aquelas moedas de prata. Teve um momento que Jesus quase foi solto. Né? E deram o imperador à época, Pilatos, ele deu uma oportunidade para o povo. Ó, nós temos aqui um ladrão chamado Barrabás e temos aqui o Cristo, aí, o cara que faz milagre, aí, o ídolo do momento. Né? Então, eu não vejo nada de errado nele. Né? Até, inclusive, eu vou lavar minhas mãos. Né? Ele lavou as mãos. Né? Eu não vejo nenhuma culpa nele. Não vejo nada de errado nele. Mas, agora tem um costume aqui, de acordo com a tradição, nessa época do ano, época de Páscoa, né? Vocês podem libertar um escravo. Podem libertar. Então vocês têm a oportunidade. Vocês querem libertar esse Jesus aqui, o Cristo, ou vocês querem libertar o Barrabás, né? E o povo disse, liberta Barrabás. Que era o bandido, criminoso. Né? Comprovadamente. E Jesus, inocente, sem pecado, acabou sendo escolhido pelo próprio judeu, né? Por aquele povo religioso, para ser crucificado. Né? Não vou entrar em história, né? Não vou entrar em detalhes, mas a história se repete. Né? Está se repetindo. A história se repete. Né? Mas enfim, a história se repete. E o que acontece? Por causa dessa inveja, esse homem, ou desse ciúme, ou até mesmo de um ódio disfarçado, ou de um ódio real, se Nicodemos fosse visto com Jesus ao ar livre durante o dia, certamente ele ia encontrar problemas. Certamente ele ia despertar novos inimigos. E por isso ele foi de noite. Por isso ele procurou um horário, provavelmente na calada da noite, provavelmente num lugar meio secreto, né? Para que ninguém visse que ele estava com Jesus. Mas ele tinha interesse, ele queria se aproximar de Jesus, ele queria aprender, saber quem é aquele cara que faz milagre, que chegou agora na geografia e está fazendo milagres, está fazendo coisas incríveis.
que atrai multidões. Até hoje eu não conheço ninguém que fez isso. E provavelmente tudo isso despertou Nicodemos. Então Nicodemos se aproxima dele de noite e já vai chamando ele de Rabi, né, que significa mestre, né? E já chegou elogiando Jesus, né? Quer botar uma pessoa para cima, já chega elogiando. Faz que nem o Léo fez hoje, né? Botou eu para cima, né? Daqui a pouco Deus me bota para baixo. Aí ele já chegou elogiando, né? Desculpa aí. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que você faz, né? Se Deus não tivesse com você, né? Deus não tivesse com ele. Aí Jesus de cara já joga um balde de água fria. Verdade, verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então Jesus, em uma frase, cara, eu te conheço. E já vamos direto ao ponto. Se tu não mudar de vida, se tu não passar por um processo de transformação, se tu não deixar de ser quem tu é, resumindo, se tu não te converter, tu nunca vai ter acesso ao reino dos céus. Tu precisa se converter, mudar. É isso. Nascer da água e do Espírito, né? Tá falando de uma transformação completa. Né? Eu poderia entrar aqui no mérito da questão, né? Nascer da água, falar sobre batismo nas águas, né? Que tem pessoas que defendem essa tese, né? Que você precisa se batizar, né? Geralmente os batistas, né? São aqueles que incentivam a pessoa a batizar nas águas. Por que que geralmente evangélicos batizam nas águas, enquanto que os nossos irmãos católicos, por exemplo, têm aquele procedimento de derramar água na cabeça da criança, né? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, nós cremos, os evangélicos acreditam, que dos pequeninos é o reino dos céus. Né? Quem falou isso? Foi Jesus. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então nós acreditamos que uma criança, Deus seria incapaz de lançar uma criança, por exemplo, no inferno. Né? Eu não teria coragem de fazer isso com meu filho, muito menos Deus. Por quê? Porque a criança, ela é que nem papagaio. Jesus disse, o filho faz o que vê o pai fazendo. Então, normalmente, os nossos filhos, a maioria dos comportamentos errados deles, eles aprenderam com alguém, e geralmente é com o pai. Né? Geralmente é com o pai ou com a mãe, porque o filho é papagaio. Então, geralmente, ele aprendeu em algum lugar. E como a maior parte do tempo ele está ali em contato com o pai e com a mãe, muitas vezes os nossos filhos são repetição de padrão. E às vezes, antes de a gente corrigir um filho, antes da gente disciplinar um filho, antes da gente bater num filho, a gente precisa se perguntar se aquilo que o filho está fazendo, se aquilo não tem em mim. Se aquela atitude, eu nunca tive aquela atitude. Né? Porque muitas vezes nós vamos colher coisas que nós plantamos na vida do próprio filho. E aí ele vai pensar, meu Deus, quando eu era criança eu fazia igualzinho. Ou fazia pior. Aí agora o filho está tendo aquele comportamento, a gente, não, eu vou te pegar agora, rapaz. Eu vou pegar uma cinta que eu vou te quebrar todo. Opa, respira fundo. Será que não é eu que mereço receber essa camaçada antes? Antes de bater no filho? Né? Às vezes nós precisamos pedir perdão para o filho, né? Mas enfim. Jesus, amados. Então o evangélico entende que é importante que a pessoa primeiro ela cresça. Quando ela é criança, ela ainda não sabe o que ela está fazendo direito. Ela tem comportamentos, padrões repetitivos, espelhados muitas vezes na vida do pai e da mãe. Então, nós entendemos que a criança precisa amadurecer, chegar a uma idade que a gente chama de idade da razão. Quando ela vai ter a oportunidade de conhecer o projeto da salvação, entender que ela é uma pecadora e que ela precisa de arrependimento, precisa de um Salvador. E esse Salvador não é a capital da Bahia. Esse Salvador é Jesus Cristo. Quando a criança está num processo de... chega ali a adolescência, enfim, que ela começa a ter razão e entender, aí nós entendemos que esse é o momento, então, para se batizar. Porque se a gente for ver na Bíblia, Jesus Cristo disse assim, ó, se creres e fores batizado, será salvo. Por que Jesus não falou, se fores batizado, será salvo? Por que primeiro ele falou, se creres e fores batizado? Porque o batismo, ele tem que ser uma consequência da fé. Se eu não creio em Jesus, para que me batizar? Por que me batizar?
nós entendemos que o batismo é uma consequência da fé. Se eu entendi que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador, então agora eu estou consciente. E por causa disso eu vou me batizar. O que é o batismo? Eu vou descer nas águas, como o próprio Jesus fez, batizado por João Batista, São João Batista, né? Os habitantes de São João Batista precisam saber quem é São João Batista, o cara que batizou Jesus. O batismo nas águas ele tem um significado. Quando a pessoa é mergulhada nas águas, ela está sendo sepultada. O velho homem dele, aquele cara que mentia, aquele cara que traía a esposa, aquele cara que contava historinha para enganar os outros, aquele cara que dava lá um 7-1, né, para poder tentar fechar negócio lá na época de crise com o cara que está vendendo um produto e não estou conseguindo vender, então o cara inventa uma história, mente, dá um jeito para poder fechar o negócio, né, não? Então, o cara é adúltero, o cara é grosseiro, o cara é estúpido, o cara rouba, o cara usa droga, o cara bebe, o cara fala palavrão, o cara é estúpido, grosseiro, é uma tora. Aquele cara, quando você está sendo batizado nas águas, ele está sendo lá, ó, afogado dentro da água. Ele está sendo imergido, né, para que ele morra lá. Então, o batismo nas águas, ele é, a gente chama de... Pega a visão aí. O batismo nas águas, ele é como se fosse um ato profético. Ele é um ato simbólico de algo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Ou seja, o velho homem, aquele homem mentiroso, falador, fala palavrão, se prostitui, que mente, que rouba, ele está sendo afogado ali. E quando ele sai da água, né, agora é um novo homem. E isso ele tem que fazer em público. Olha só, isso a gente faz em público. Por quê? Por que a gente faz o batismo em público? Para que tenha testemunhas. Ó, o Gabriel está se batizando aí, ó. Ou seja, ele está falando para todo mundo que a partir de agora ele é um discípulo de Jesus. Ele quer seguir Jesus. Quer dizer que se ele mentir, agora não vai mentir mais. Quer dizer que se ele roubava, agora não vai roubar mais. Quer dizer que se ele olhava para a mulher do outro, agora não vai olhar mais. Quer dizer que ele trapaceava nos negócios para poder sair por cima, agora não vai fazer mais. Quer dizer que se ele era grosso, agora ele vai ser manso. Quer dizer que se ele era, né, olha lá, conta mais um pecado aí, um guloso, um glutão, né? Agora ele vai moderar na faca, no garfo, né? Só que, na prática, na prática, no dia do batismo, é tudo isso. Agora eu quero ser um discípulo de Jesus. Agora eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço. Agora eu vou ser crente, né? Seja na católica, na evangélica, agora eu sou uma nova pessoa, né? Só que passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 4, daqui a pouco deu um deslize, já estou mentindo. Né? Deu um deslize, já estou olhando para onde não devo olhar. Deu um deslize, já estou falando com a minha esposa como se estivesse falando com o Zé Mané da esquina. Né? Já estou levantando a voz para o meu filho como se estivesse falando com o cachorro. Né? Já estou falando com o pai e com a mãe como se estivesse falando com a empregada doméstica. Então, o velho homem desperta. E é por isso que Jesus falou com aquele cara. Ó, Nicodemos, cara, tu precisa nascer de novo. E esse nascer de novo, Jesus não está falando de batismo. Jesus não está dizendo que ele precisa se batizar de novo. Embora que se você quiser fazer um ato profético, né, depois de velho fazer um novo batismo, né, eu já tive oportunidade de fazer ato profético, né, nesse sentido. É válido. Agora, o que Deus quer, amados, de nós, muito mais do que um ato profético, é uma mudança de dentro para fora. Amém. Tem uma passagem na Bíblia que fala em Ezequiel, que Deus usou o profeta para dizer, olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e eu vou dar para vocês um coração de carne. O que Deus estava falando? Que negócio é esse? Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne.
Deus estava falando por intermédio do profeta que Deus ia fazer uma transfusão, ele ia fazer uma transformação, ele ia operar uma cirurgia espiritual. E esse nascer de novo é isso. É pedir a Deus, rogar a Deus que ele possa fazer uma cirurgia espiritual em mim. E por que eu falei bem no começo, se você prestou atenção, que a palavra era para mim? Porque eu mesmo, em alguns dias passados, né, eu me vi tendo alguns comportamentos que para a minha idade, para o meu conhecimento, para a minha estatura, para a minha posição de pastor, não dá mais. Não dá mais. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma palavra que tem sido um divisor de águas na minha vida e que eu preciso pregar ela para mim de tempos em tempos. 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu queria que se você pudesse ler, olha só o que a Bíblia diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Essa palavra para mim, desde quando eu conheci essa palavra ela é uma bússola para mim. Porque esse texto que a gente vai ler agora, ele vai dar algumas características de Jesus muito pontuais. E se você perceber que você não está agindo como esse texto que a gente vai ler, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18. Se você perceber que você não está agindo de acordo da maneira que Jesus agia, pode ter certeza, você precisa nascer de novo. Capítulo 2, versículo 18. aleluia. 1 Pedro 2, 18. Servos, Luiz está quase chegando lá. sejam obedientes ao Senhor com todo respeito. Depois do Filemão. Não só aos bons e moderados, mas também aos Depois de Hebreus. difíceis. O Depois respeito Tiago. é coisa agradável a Pedro. Deus. 2, Com versículo 18. habilidades e padecidos. Vamos lá, queridos. Eu vou ler em voz alta para todo mundo aqui. Pega a visão aí. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Está falando de patrão, tá? Na época era falando de patrão. Patrão, líder, mentor. Não somente aos bons. Olha só. Não somente aos bons. Que se submeter a um patrão bom é tranquilinho, né? Não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Pois isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Vou parar por aqui, depois a gente continua. Quem aqui que gosta de padecer injustamente, levanta a mão. Quem que gosta de ser injustiçado aqui, levanta a mão. Quem que gosta aqui de ser apunhalado pelas costas, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, vou continuar. Mas que glória é essa? Se pecando e sendo esbofeteados, alguém que gosta de ser esbofeteado, levanta a mão. Sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Quem aqui gosta de suportar com paciência quando você está sendo esbofeteado? Hã? Se, porém, fazendo bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Quem está dizendo aqui? Que é agradável a Deus você ser esbofeteado e suportar com paciência. É o que está dizendo aqui. Benção? Para isto foste chamados. Eita agora! O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós fomos chamados para ser esbofeteado e suportar com paciência. Glória a Deus? Aleluia. Vou continuar. Porque também Cristo padeceu por vocês, deixando o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, para que a gente siga o trilho dele, o caminho dele, o exemplo dele. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então, amados, aqui esse texto que eu li é só um exemplo de áreas que nós precisamos ser transformados. Deus quer transformar cada um de nós numa cópia de Jesus. Deus quer transformar cada um de nós num pequeno Cristo. Só que para mim me tornar um pequeno Cristo, eu vou precisar aprender a ser esbofeteado, sem reagir. Eu vou precisar aprender a falar manso com as pessoas. Eu orava nessa tarde e dizia, Senhor, me transforma. Porque eu preciso ser uma pessoa mais sensível. Às vezes, a gente não tem sensibilidade para perceber a dor do próximo, para perceber o momento do outro. Às vezes você tem a tua esposa do teu lado, ela está passando por um perrengue. Para você, de repente, não é nada, porque o homem é mais fortão, o homem é mais durão, né? Mas às vezes aquilo que a gente é mais durão, para a mulher aquilo é difícil. Né? Por exemplo, o homem tem sede de honra, a mulher tem sede de segurança. Então, quer desestabilizar uma mulher, tu está passando pela prova. Né? A mulher se desestabiliza completamente. Por quê? Porque a sede da mulher é segurança. Então, se tu estiver passando por uma prova financeira, pronto, o homem se acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, dá um jeito, né? Toca cheque, faz alguma coisa, né? Come pão, pão com corte, né? Que é o ovo frito, miojo. Mas a mulher... A mulher, meu, pergunta pra mulher. Pergunta pra mulher se ela quer comer miojo. Pergunta pra mulher se ela quer comer pão com corte. Pão com quê? Pão com corte. Pega um pão, corta e come. Seco. Pergunta pra mulher se ela quer comer bolacha d'água. Então, principalmente se a tua mulher já teve direito a algumas delícias da vida, né? Aí, porque o ser humano, mas é projetado para progredir. Quando ele tem que dar uns passinhos para trás, meu Deus. Aí quebrou, né? Ninguém quer dar passo para trás, quer só ir para frente, né? Quando a gente tem que dar uns passos para trás. Eu gravei um vídeo ontem, falando quando eu precisei entregar o meu segundo carro, né? Tive que entregar meu carro para a financeira para poder pagar a dívida. É terrível, por quê? Porque você já se acostumou com 2 carros. Já está acostumadinho, né? A mulher tem o carro dela, tu tem o teu. Vou passar por isso agora. Já faz um mês que eu estou tentando vender. Essa semana é a última. Se não for, vai para garagista. Mas eu vou passar por isso. Vou ficar com um carro só por um tempo, né? Não para sempre, né? Sim, eu também. Eu tenho fé que vai ter a restituição. Daqui a pouco eu vou ter 2 carros de novo, né? Mas enquanto esse tempo de não chega, aprende a viver com um, né? Exatamente. E então... Nós não somos projetados para ter que dar passo para trás. Não, o ser humano é perde. A gente quer avançar, quer crescer, quer romper, né? Mas às vezes é necessário. Exatamente. Né? Às vezes é necessário. São processos que a gente tem que passar. Mas, amados, para não estender mais a minha palavra, que eu já passei do tempo aqui, embora que a gente começou um pouco atrasado hoje, né? Que cada um de nós nessa noite possa olhar para dentro de nós. Eu queria pedir se o Lucas está com o celular dele ali, Lucas. Até para ter pedido no começo para ligar naquela caixinha de som, né? Mas agora não sei se... Tá aqui? E tu procure uma música aí no YouTube chamada Muda-me, do Toque no Altar. Né? Não, do Trazendo a Arca. Muda-me, do Trazendo a Arca. O Lucas vai procurar essa música para colocar para a gente. Eu queria que nós pudéssemos nessa noite, cada um de nós olhar para dentro de nós. Né? Eu tive uma atitude que eu percebi que eu fui insensível com uma pessoa. Só que depois que você falou, depois que você já agiu, não tem mais o que fazer. Né?
Depois que já saiu da tua boca, ou depois que você já digitou no WhatsApp, né? Que antigamente era falar com a boca, agora você escreveu no Mas WhatsApp. dá pra pagar no WhatsApp. Às vezes dá tempo de apagar. Para todos. Às vezes dá tempo de apagar, mas às vezes não dá mais tempo. Vixe, não dá tempo. Às vezes não dá O tempo. cara já viu. A pessoa já viu, já leu, já ouviu, né, o áudio. Aí você já pode até apagar o áudio, mas a pessoa já ouviu o áudio. Né? E aí, meu amigo, Tem aquele que apaga só por causa dela. já foi. Né? Já foi. Então Tem agora, duas mano, filhas. Tem. depois que a gente errou, só resta uma coisa, né? É se arrepender e pedir a Deus, Senhor, me transforma. Me transforma. Me muda. Eu não quero ser essa pessoa. Né? Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser realmente uma pessoa que alguém possa ver Jesus em mim. Né? E eu tenho certeza que perto de Jesus falta muito ainda. Embora que eu possa até ter alcançado algumas vitórias. Muda-me. Posso até alcançar algumas vitórias na minha vida, né? Mas tem muita coisa para transformar ainda. Elaine Martins? Não. É do Toque no Altar. É do Trazendo a Arca. Bota muda-me. Trazendo a Arca. Escreve aí. Aqui. Essa aqui. Essa aqui. Sei. Então preste atenção nessa letra. Passar alguns. E, amados, aqui, ó. Estação. Faça um. Tu não vai vir mais aí. Aí, garoto. Tem um momento de oração agora com Deus. Já tá vindo a cada 15 dias. E peça para o Espírito de Deus sondar o seu coração. Quais são as áreas que nós precisamos de transformação, né? Não tenho medo de sair marcado, desde que eu seja mudado, Senhor. Não há mais como adiar. Fala com Deus Hoje é agora. o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoes. Muda meu nome, muda minha sorte. Muda-me, oh Senhor. Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder, se já não há tempo a perder. E quando não há mais lugar seguro pra se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoes. Muda meu nome, muda-me. Só quem tiver coragem pra enfrentar a dor de ser. Amados, mesmo com esses olhos fechados,
Existem dois tipos de nascimento. O nascimento da água é quando a criança é gerada no ventre da mãe. Ela é colocada dentro de uma bolsa. E ali dentro daquela bolsa ela fica imersa dentro das águas. Até o dia em que essa bolsa se rompe. E então a criança vem ao mundo. Ali ela nasceu em meio à água. Mas existe um outro nascimento que é o nascimento do Espírito. O nascimento do Espírito é quando Deus toca em nosso espírito com o nosso desejo para uma mudança radical. Deus quer nos transformar em todas as áreas. A Bíblia diz que Deus quer nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Enquanto estivermos nessa terra, Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, vai estar gritando dentro de nós mudanças no nosso corpo, mudanças nos nossos hábitos, mudanças na nossa maneira de falar, de agir, de se alimentar, mudança na maneira de proceder, mudança nos negócios, mudança na família, mudança no ambiente de trabalho. Deus quer nos transformar na alma, mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, as nossas crenças limitantes. Deus quer transformar o nosso espírito, quer nos dar um espírito brando, um espírito manso, um espírito humilde, quer nos libertar da inveja, nos libertar do orgulho, nos libertar do ciúme, da maledicência. Alguns aqui são muito rápidos, muito velozes. Deus quer te frear e quer te ensinar a ser um pouco mais equilibrado, um pouco mais lento. E talvez aqui alguns são muito lentos, muito devagar. E Deus quer nos acelerar, quer nos levar a uma velocidade um pouco maior, para que nós possamos alcançar coisas que nós ainda não alcançamos. Existe uma mudança que Deus quer fazer dentro de cada um de nós. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos mude nas áreas que nessa noite Ele está nos lembrando. Porque essa é a vontade de Deus. Que nós possamos nos tornar semelhantes a Jesus. E assim possamos dar muitos frutos que venham glorificar o seu nome. Se essa também é a sua vontade, fala isso para Ele. Peça, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma outra pessoa, Senhor. Eu não quero, eu decido. Nós precisamos decidir, amado. Nós cantamos uma música aqui outro dia, do Thales Roberto. Eu escolho Deus. Nós precisamos escolher Deus, nós precisamos decidir. Ser santo, abandonar o pecado, é uma questão de decisão. Nós temos que decidir. Enquanto eu não decidir, não vai acontecer nada. Amanhã a tentação vai vir de novo, e a gente vai cair de novo, e vai cair de novo, e vai cair de novo. Até o dia que você decidir, Senhor, eu decido ser outra pessoa. Eu decido cortar o mal pela raiz. Eu decido abandonar essa área da minha vida. Eu decido ser diferente nessa outra área. Decida nessa noite, amados. Decida seguir os passos de Jesus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, quero orar por cada vida que está aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que não é fácil, Senhor. Como diz a Tua palavra, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, Pai, muitas vezes nós até queremos, Pai, mas não conseguimos. Mas nessa noite, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a decidir pela transformação, pela mudança que o Teu Espírito Santo está nos convencendo nessa noite. Eu sei, Pai, que o Senhor trabalha com prioridades, Pai. Eu sei que o Senhor trabalha com prioridades. O Senhor não muda a gente completamente num piscar de olhos. É uma transformação paulatina. Então, que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que é urgência, aquilo que nós precisamos mudar urgente, para que nós não venhamos sofrer consequências danosas, para que essa transformação aconteça, Senhor. E assim o Teu nome possa ser glorificado, e nós possamos dar alegria ao Teu coração. Eu peço por cada um aqui, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a alcançar esse novo nascimento, essa transformação que o Senhor espera de cada um de nós nesse tempo. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Mais 5 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa aí, compartilhar alguma coisa dessa palavra, quiser abrir o seu coração, compartilhar uma dificuldade, ou compartilhar uma bênção, uma vitória alcançada. Nunes, Pedro, Lucas. Só quero agradecer a Deus, né? Fazer 3 agradecimentos a Deus. Um deles, ou todos eles também estão ligados a essa mensagem, né? Primeiro agradecimento é que antes de vir para cá, Deus estava me lembrando, nós precisamos ser mais agradecidos, mais gratos. Né? Gratos, muitas vezes, pela pessoa que Deus colocou do nosso lado, gratos pela família que a gente tem, gratos pela igreja que a gente tem, por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que a gente é, pela salvação que a gente alcançou em Cristo. Precisamos ser mais gratos. Eu quero agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu, agradecer a Deus pelos filhos que Ele me deu, agradecer pela família que Ele me deu, né, pela oportunidade de ser um pastor, de ministrar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ser um pastor, né, ele excelente obra deseja. Então, ser um pastor é uma excelente obra. Né? E eu quero agradecer a Deus porque esse final de semana ele abriu uma porta, né, para eu poder trabalhar numa feira aqui, uma feira tradicional da cidade de Canelinha. Então ali Deus abriu muitas portas, nos deu novos relacionamentos, e através disso Deus com certeza vai me abençoar financeiramente também, para que eu possa ter condições de cumprir a minha missão, né? E agradecer também porque nos últimos dias nós realizamos algumas vendas muito significativas, né, dentro do nosso trabalho, que vão nos ajudar muito. Né? E nós precisamos realmente desse socorro de Deus, e Deus sabe de tudo que a gente precisa, e quando a gente está, às vezes, ali quase jogando a toalha, Deus sempre nos surpreende, né, com o amor dEle, né, com a bondade dEle. Então eu quero agradecer a Deus, né, pela fidelidade dEle. Eu preguei aqui, né, lá na igreja, né, a célula que a gente pregou lá na igreja, eu preguei sobre Deus quer que a gente seja fiel, né? Mas ninguém é mais fiel que Deus. A gente está se esforçando para ser fiel, mas Deus é fiel. Ele é fiel. Por mais que a gente muitas vezes até duvide da fidelidade dele, de tempos em tempos ele vem e mostra para a gente, olha só, eu sou fiel. Fica tranquilo, eu sou fiel. Eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade. Amém? Amém.